Capítulo 2. O homem, um espírito eterno. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. O homem é um ser espiritual, é feito à semelhança de Deus. Jesus disse que Deus é espírito, João capítulo 4, versículo 24. Logo, o homem deve necessariamente ser um espírito. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo físico, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quando o corpo físico do homem está morto na sepultura, o espírito continua a viver. Esta parte do homem é eterna. Os espíritos nunca podem morrer, e o homem é um espírito. Paulo está falando da morte física no trecho abaixo. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Filipenses, capítulo 1, versículos 23 e 24. Paulo viveria, quer no corpo, quer fora do corpo, ainda viveria. Se permanecesse ou vivesse na carne, poderia ensinar a igreja de Filipos e ser uma bênção para seus membros. Isto seria mais necessário para eles. Seria muito melhor para o próprio Paulo, no entanto, partir e estar com Cristo. Paulo realmente estava dizendo: vou viver no corpo ou vou partir e estar com Cristo. Quem vai partir? Eu vou partir. Paulo não estava falando a respeito do seu corpo. Seu corpo não ia partir. Paulo estava falando do homem interior, do homem espiritual que habita o corpo. As pessoas às vezes perguntam: conheceremos uns aos outros no céu? Sempre pergunto rapidamente: vocês se conhecem uns aos outros aqui embaixo? Veja bem, você vai estar ali. Se você conhece as outras pessoas aqui embaixo, você vai conhecê-las ali. É você quem está aqui, é você quem estará ali. Eu vou partir, diz Paulo, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Gosto dessa expressão. Se ele tivesse simplesmente dito que era melhor, isso seria bom. Mas ele disse, é incomparavelmente melhor. Algumas seitas falsas ensinam que quando o homem morre, está morto como um cachorro. Não, não está. O homem é mais do que um corpo. Ele é um espírito. Ele tem uma alma, ele habita um corpo. Outras seitas dizem que quando o homem morre, está no sono da alma. A Bíblia não ensina assim. Outras dizem que o espírito realmente vai embora, mas volta na forma de vaca, de cachorro ou de outra pessoa. A reencarnação é contrária às Escrituras, é antibíblica. Fique com a palavra de Deus e ela solucionará todos os seus problemas neste assunto. Paulo disse, eu vou partir, eu vou estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Paulo pregava as mesmas verdades e ensinava os mesmos fatos a todas as igrejas. Aqui usa palavras diferentes para ensinar a mesma bendita verdade à igreja em Corinto. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Há um homem interior e há um homem exterior. O homem exterior não é o eu verdadeiro. O homem exterior é apenas a casa que você habita. O homem interior é o eu verdadeiro. O homem interior nunca envelhece, é renovado de dia em dia. Ele é o homem espiritual. O que é o nosso espírito? Conserve em mente nossos textos iniciais. Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Em seguida, o versículo 16 nos dá um pouco de entendimento sobre como o Espírito de Deus nos guia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Noutras palavras, o Espírito de Deus testifica com o espírito do homem. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Posto que, de conformidade com estes trechos bíblicos, Deus nos orientará mediante o nosso espírito, devemos descobrir o que é o nosso espírito. Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos, por ser natural, somente conseguia pensar de modo natural. Disse, portanto: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus não estava falando a respeito de um nascimento físico. Respondeu: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Estava falando a respeito de um nascimento espiritual. A parte do homem que nasce de novo é o seu espírito. Seu espírito recebe a vida eterna, a vida de Deus, a natureza de Deus. É o espírito do homem que fica sendo uma nova criatura em Cristo. Paulo chama-o de homem interior. Pedro chama o homem interior do coração. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Quando a Bíblia fala no coração, está falando do espírito. Este é o homem real. Você será ajudado na sua fé e na sua crença se pensar dessa maneira. No Novo Testamento, sempre que é usada a palavra coração, substitua pela palavra espírito, e você terá um retrato mais claro daquilo que está sendo referido. É o espírito do homem que nasce de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Este versículo fala acerca do homem interior. Não poderia estar falando acerca do homem exterior. Quando você nasce de novo e fica sendo uma nova criatura, você não recebe um corpo novo. O homem exterior permanece exatamente como era. Se você era calvo antes de nascer de novo, você continua sendo calvo depois. Se você tinha olhos castanhos antes, você continua tendo olhos castanhos. Deus não faz nada com o homem exterior. É você quem tem que fazer alguma coisa com o homem exterior. Na Bíblia, você descobre o que Deus quer que você faça com o homem exterior, e você o faz. Deus faz alguma coisa com o homem interior, torna o homem do lado de dentro um novo homem em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação.